A paz do Senhor a todos. Bom dia, paz. Então, eu antes de mais nada, eu gostaria de estar agradecendo a Deus a oportunidade, né, que Ele está me dando de poder estar me usando aqui nesse momento, né, para poder estar trazendo uma aula para vocês. Não que eu seja alguma preleitora, longe disso, mas assim, eu me sinto muito grata de saber que Deus pode usar qualquer um à medida como Ele quer, do jeito como Ele quer. Então, eu estou muito grata, muito feliz por essa oportunidade e espero que essa aula possa edificar a fé de cada um de nós, que a gente possamos sair daqui realmente fortalecidos no Senhor. Amém. E assim, desculpa gente, eu fico um pouco nervosa, porque só Deus realmente é que sabe como é difícil para mim estar aqui. Sabe, irmãos, é muito complicado falar em público, para mim é algo que desde criança eu tive muita dificuldade com isso, mas como é para Deus, vale todo o sacrifício, né? Amém? Então, nós vamos estar falando hoje sobre colocar Deus em primeiro lugar. Na verdade, esse estudo é uma continuação, né? As 2 semanas passadas também foi falado sobre isso, muito bem colocado também pela irmã Tânia, né? Nossa amada irmã. E eu vou apenas endossar um pouquinho, né? Porque esse tema, colocar Deus em primeiro lugar, eu vejo que é um tema que precisamos realmente muito praticar, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas falam que colocam Deus em primeiro lugar, mas muitas das vezes Deus não está nem no último na vida da pessoa. E eu falo isso até por mim mesmo, tá? E assim, antes de dar início ao estudo, eu quero falar o que significa a palavra prioridade, né, no dicionário. Então diz assim: prioridade é a condição de que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Então, amados, prioridade é tudo aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo que é primordial para a gente, tudo aquilo que a gente tem como importante, relevante na nossa vida, né? E assim, dito isso, vamos ler uma passagem na Bíblia de um homem que colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Embora, né, a palavra está cheia de pessoas, homens e mulheres de fé, que mostraram, né, com as suas vidas, com as suas atitudes, que colocavam realmente Deus em primeiro lugar. Mas hoje nós vamos falar de um homem que trouxe, né, para a gente um ensinamento muito profundo a respeito da fé. Nós vamos falar sobre o nosso pai Abraão. Então, irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 22, do 1 ao 13. Gênesis 22, de 1 a 13. Quem achou, fala amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Sempre diz falar isso. Só para quebrar um pouquinho o gelo. Gênesis 22, do 1 ao 13. Eu vou estar lendo, irmãos, porque é extenso e para a gente poder estar também ganhando tempo, né? Que o nosso tempo é meio escasso. Enfim, vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto?
E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a sua mão sobre o moço, e não lhes faça mal algum, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi a Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém. Irmãos, vou abordar aqui nessa passagem que acabamos de ler 3 pontos, né, que evidenciam o quanto Abraão colocava Deus em primeiro lugar, né? Então, primeiro ponto, a gente vê aqui que Abraão colocava Deus em primeiro lugar através da obediência, né? Abraão demonstrou que colocava Deus em primeiro lugar através da obediência a Deus. Ele não hesitou em nenhum momento em cumprir a ordem de Deus, né? Ele obedeceu à vontade dele, ainda que para Abraão fosse muito doloroso. Porque imagina, nós somos pais aqui, imagina como é que não deve estar a mente, a cabeça de Abraão naquele momento, né? Nós somos pais, sabemos que nossos filhos, a gente não aguenta ver eles sentindo dor de dente. Se a gente pudesse, a gente queria ter a dor de dente pelos nossos filhos. Então imagina aqui. Mas Abraão não olhou para isso. Mas Abraão, ele não olhou para isso, ele olhou para Deus. Ele só quis saber naquele momento de obedecer a Deus. Não, eu fico imaginando, porque ele teve 3 dias de caminhada com o filho. 3 dias de caminhada, subindo a montanha com ele, eu creio que ele foi conversando, então imagina a cabeça dele, como é que não estava. Exatamente, a gente vai até abordar isso um pouquinho mais à frente, mas de fato, então ele não pensou em nada, ele só pensou em obedecer a palavra de Deus, né? A mente de Abraão ali naquele momento era acatar a ordem de Deus, e ele não questionou, irmãos, em momento algum. E em Gênesis 22:3 fala assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui nessa passagem podemos ver claramente que Abraão atendeu de imediato a ordem de Deus, e ele não questionou em momento algum. Ele levantou de madrugada para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, Abraão, ele poderia, naquele momento, que também não seria nenhum pecado, questionar a Deus. Senhor, eu vou te obedecer, mas por quê? Será que eu fiz alguma coisa? Será que foi minha esposa? Será? O que está vendo? Ele poderia fazer isso, irmão, mas ele não questionou. Ele preferiu apenas obedecer, né? E o que acontece no que eu vejo nisso? Muitas das vezes a gente tem essa mania de querer questionar Deus. Eu me coloco na condição de Abraão. Será que eu teria essa fé? Será que eu teria essa fé? Será que cada um de nós aqui teríamos essa fé, irmãos? Mas Abraão, ele teve, né? Abraão, ele teve. Abraão, ele acordou de madrugada, ele foi urgente em cumprir a vontade de Deus. E, irmãos, como a Claudinha acabou de falar, né? No versículo, em Gênesis 22:4, fala assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Irmãos, a Bíblia fala que Abraão viajou durante 3 dias e 3 noites. Ele teve tempo de sobra, irmão, nesse percurso, até chegar ao local do sacrifício.
Nesse momento ali, 3 dias, imagina você caminhando 3 dias. O que não passava pela cabeça de Abraão? Ele, naquele momento ali, ele poderia estar refletindo, desistir. Ele poderia refletir no que ia acontecer com o filho dele. Ele poderia argumentar, ele poderia até apelar pela misericórdia de Deus para que Deus mudasse esse plano dele de querer sacrificar o filho dele. Mas ele não fez isso, irmãos. Mas ele não fez. E ele foi até o fim. E mesmo, e aqui ele fala que o que importava aqui para Abraão era a única coisa: obedecer a Deus. Abraão obedeceu tanto a Deus que ele chegou a levantar um cutelo para imolar seu filho. Nem no último momento ele pensou em desistir, irmãos. Enfim, assim, no segundo ponto, irmãos, que eu quero estar abordando aqui também, é que Abraão colocava Deus em primeiro lugar também porque Abraão amava Deus. E a gente pode ver isso no capítulo 21, 14. É um livro anterior, no versículo 14. Pode ler? Então, fala assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-as sobre seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu a ela. Despediu-a e ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Irmãos, vemos nesse versículo aqui que Abraão, ele despediu Agar e Ismael. Então, Abraão, ele só tinha Isaac. Isaac era o unigênito, era o filho da promessa de Abraão, né? E o sonho de Abraão era ser pai. E quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. E Abraão, com 100 anos, já não tinha mais vigor nenhum, irmãos, né? 100 anos era um ancião. Mas ele tinha em seu filho Isaac a esperança de ser pai de uma grande nação. No versículo 2 podemos ver o quanto Isaac era importante para Abraão, quando Deus fala para Abraão pegar seu único filho, a quem ele ama, e oferecer em sacrifício. Irmãos, eu fico imaginando o que não se passava na cabeça de Abraão naquele momento, quando Isaac perguntou para ele onde estava o cordeiro. Imagine, irmãos, a criança ali inocente perguntar: pai, aqui está o cutelo, aqui tem tudo, mas cadê o cordeiro, pai, para o sacrifício? Mas Abraão, ele falou: filho, Deus proverá. Então, irmãos, eu fico imaginando como é que não estava, porque ali não era só Abraão, não era só... existia uma família por trás, existia uma parentela por trás. Imagina como é que a Sara ficaria se realmente tivesse imolado o filho dele em sacrifício. Né? Imagina como é que seria. Então, nesse momento, ele não pensou em nada disso, ele pensou apenas em obedecer a Deus, porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Né? E muitas das vezes a gente não pensa dessa forma. Muitas das vezes a gente ama a Deus, mas quando Ele quer alguma coisa que a gente faça, um sacrifício, a gente não quer fazer. E eu não falo isso, eu falo isso por mim, irmãos. Né? E irmãos, esse amor que Abraão tinha por Deus era tão grande, a ponto dele não hesitar em sacrificar o filho dele. Ele fazia isso porque ele conhecia com intimidade o Deus que ele servia. Irmãos, para a gente ter esse nível de obediência, de amor e confiança que Abraão tinha, temos que seguir alguns passos, né? E nós vamos ver aqui na Bíblia, em Tiago 4:8. Assim, irmãos, quem quiser falar alguma coisa, tá? Questionar alguma coisa, se eu não souber responder, tem o pastor Cleito aqui para dar um suporte. Tiago 4:8, versículo 8. Então, eu vou dar espaço para os irmãos lerem. Eu estou acelerando um pouquinho, porque como é um pouquinho extenso, mas eu vou dar os versículos aqui para vocês lerem. Eu sei que vocês gostam de ler. Então, Tiago 4:8. A primeira parte desse versículo, a primeira partezinha, fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos,
dos passos que temos que fazer para ter essa intimidade que Abraão tinha com Deus, é isso, chegar para Deus, nos chegarmos para Deus. A Bíblia fala, tem uma escritura, eu não estou lembrando agora, não sei se é João, que fala que aquele que, Jesus fala, aquele que meu Pai me der, jamais eu lançarei fora. Então, irmãos, quando a gente se aproxima de Deus, jamais Ele vira as costas para a gente, irmãos. Então, uma das atitudes que devemos ter para nos aproximar de Deus é nos chegarmos para Deus. Temos que tomar a iniciativa de se aproximar de Deus. Segundo passo, vamos ler em 1 Tessalonicenses 5:17. Posso ler? Então, 5:17 é um versículo muito pequeno, orar sem cessar. Mas é um versículo, irmãos, que ele é pequeno, mas ele faz uma grande diferença na vida daqueles que o praticam, irmãos. A oração, ela é fundamental na nossa vida para nos aproximar de Deus, em todos os momentos. Irmãos, precisamos estar em constante espírito de oração, orar em todos os momentos, seja lá como nós estivermos, como estiver o nosso estado emocional. Temos que orar se estivermos desanimados, se estivermos gratos, orar se estivermos tristes. Irmãos, temos que orar se estivermos felizes, orar uns pelos outros, né? Precisamos orar em qualquer lugar, em casa, na rua, no trabalho, não importa, irmão. O que importa é que precisamos de fato ter esse tempo de oração com Deus, porque é um momento íntimo que nos aproxima de Deus, é um momento que estreita o nosso relacionamento com Deus, né? Mas, irmãos, tão importante, né, quanto orar, que sabemos que orar é vital na vida de um cristão, mas tão importante quanto orar é ouvir a voz de Deus, né? E como ouvimos a voz de Deus hoje? Deus, ele fala de várias maneiras, irmãos. Deus está falando com vocês através de mim agora, eu creio nisso. Deus fala através de profetas, Deus fala através de sonhos, de visões, enfim, de várias maneiras. Mas um fator que eu creio que é primordial, que Deus fala com cada um de nós na intimidade, quando lemos a palavra de Deus, né? Então vamos ver isso em 2 Timóteo 3,16, e eu gostaria que algum irmão lesse, por favor. É no microfone, tá? 2 Timóteo 3,16. Quem achar pode ler, tá? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vós continuamente. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Bebel, você quer falar alguma coisa ou alguém sobre essa escritura aqui, para estar agregando ao nosso conhecimento, né? Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, a gente está aqui para aprender uns com os outros. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Você falou. Deixa eu... Então, na parte ali que foi abordado sobre a oração, que é uma das formas que nós temos de se chegar a Deus, e que Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras, eu tive uma experiência muito grande em relação à oração. Eu, num dos meus momentos assim de agonia, de madrugada, eu comecei a orar. E eu até falava com Deus, eu não tenho eu ainda não sou ligada ao Senhor como Abraão era, né? Como era Abraão, mas eu estou clamando ao Senhor, a agonia que eu vivo, o desespero que eu tenho vivido, e chorando mesmo, como Jesus fez, né? Com lágrimas. Eu já nem sabia mais o que eu estava falando com Deus. Ela estava mesmo clamando a Deus que me ajudasse. E que eu não tinha fé como a de Abraão. E nesse exato momento eu comecei a chorar. E a minha experiência foi tremenda vendo Deus falar. E no momento, a sala estava, porque era tarde da noite já,
a sala escura. E quando eu penso que não, eu olhei, abaixei a cabeça assim, o meu celular acendeu. Meu celular acendeu, eu levantei assim e veio uma mensagem que diz assim: calma, mantenha-se firme. Sabe aquela oração sincera que você fez com os olhos cheios de lágrimas? Então, eu as ouvi. Confie, amém. E na mesma hora eu fiquei tão impactada que realmente vendo que no momento de desespero, Deus fala de várias formas. E aí na hora eu só pensei, como sempre, na hora do desespero eu sempre vou ligar para a Márcia. Aí chamei a Márcia e falei para ela: Márcia, aconteceu algo assim incrível. Aí eu anotei, né? E para não pensar, para ainda tirar mais a dúvida, deve ter sido uma mensagem. Até hoje, nunca mais eu vi essa... Olhei lá e vi, revirei, tal. E eu falei, realmente, Deus fala conosco. E como diz a Escritura, né? Chegai-vos a mim e eu responderei. Então, ver que realmente a palavra, o ensino de hoje é algo muito forte sobre a oração. Alguém mais quer falar? Eu também tive, assim, acho que foi ontem, anteontem, que eu, assim, a gente tem os altos e baixos, né? Às vezes quando a gente está numa luta, às vezes a gente está muito forte, ali caminhando, né, se fortalecendo, os irmãos ajudando e tudo, mas às vezes a gente bate uma tristeza que você não sabe de onde vem, né? Que aquilo te abate, te deixa assim, aquela vontade de chorar o tempo todo. Eu falo, meu Deus, eu quero parar de chorar. Às vezes você fala, o negócio já está com o olho cheio d'água. E aí eu sonhando, eu não sei como, mas assim, vem uma frase assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Num sonho assim como se fosse um texto assim, escrito, né? E aquela frase vindo assim, contra mim. Aí eu acordei assim, eu falei, meu Deus, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então assim, aqui, eu dormi triste e no meu sonho veio aquela frase para mim. Então, como você falou, Deus fala de várias formas, né? Às vezes alguém, assim, Claudinha vai chegar e vai falar uma coisa para mim, aquilo vai bater de encontro ao que eu, né, no meu coração, né? Qualquer um de nós aqui, a Valerinha também disse que uma vez sentiu de me ligar, de mandar uma mensagem, que ela sentiu que Deus estava falando com ela para perguntar como eu estava. E realmente eu estava triste. Falei, caramba, realmente eu estava, né? Então assim, Deus é maravilhoso, né, gente? É difícil, não é fácil, mas Ele cuida de nós, então vamos confiar, né? Amém. Glória a Deus. Irmão, esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve, né? É um Deus que ouve nossas orações, é um Deus que nos acalenta nos momentos difíceis de dor, né? E enfim, irmãos, pra gente ter uma noção de como é importante realmente a oração na nossa vida, né? E como eu falei aqui, né, que a gente também abordou essa escritura aqui, também a importância de lermos a palavra de Deus, né? Aqui em 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Irmãos, tão importante quanto orar é a gente buscar a Deus, porque a oração nada mais é do que falarmos com Deus, e ler a Bíblia é Deus nos respondendo, né? Ele, como a Lu falou, meu irmão falou, ele fala realmente de várias formas, mas uma das formas que ele usa é através da palavra dele, né? Também tem uma outra passagem, 2 Pedro 1,21, quem quiser pode achar, pode ler, por favor. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém. Tu quer falar alguma coisa sobre essa escritura, ou Valéria? Deixa eu só... Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.
né, mas o próprio versículo aqui, ele está explicando muito bem, né, sobre isso. Mas a gente tem visto, né, muitas pessoas dizendo hoje em dia, né, que estão falando através do Espírito de Deus, mas na realidade não é, né? Então, assim, você falou tudo aí. Uma maneira da gente saber realmente se quando uma mensagem que, né, está chegando da parte de Deus para nós, primeiramente você tem que ter no mínimo um conhecimento da palavra para você não ser enganado. Já começa por aí. E outra coisa, a palavra de Deus também fala num versículo que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, às vezes tem pessoas que chegam perto da gente para falar alguma situação, né, assim, da parte de Deus. Ah, meu irmão, Deus está mandando eu falar uma situação para você da parte de Deus. Mas às vezes a pessoa está com a vida toda, É verdade. né? Tem isso também. Então, assim, realmente as coisas. E ainda tem outro detalhe que eu tenho também, assim, um ponto principal para minha vida. Quando é que você sabe que uma coisa também é de Deus, que uma mensagem é de Deus, que está vindo de Deus? Tem um ponto fundamental para mim, que eu aprendi isso durante a minha caminhada, é a paz. A paz, ela te invade. É uma paz que é diferente, é a paz que vem do céu. Quando uma palavra está sendo dita por alguém, por um servo de Deus, por uma serva de Deus, a primeira coisa que vem no nosso coração é a paz. E você diz, não, realmente isso que estão falando, né? E também tem outro versículo que diz que ninguém diz que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito. E se tu for ler aí no próprio versículo que você falou, né, que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram ouvidos pelo Espírito de Deus. Então nada que seja da parte de Deus vai só simplesmente sair. Ela vai vir, como é que se diz assim, ela vai vir mesmo testificando que é da parte de Deus, porque é o Espírito Santo que usa, né? Amém, muito bem colocado. Amém, Márcia. Deixa eu fazer uma colocação aqui também, que é importante. E o que eu vejo também, irmãos, é o seguinte: a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, né? É fundamental. No versículo anterior que nós lemos, né, foi declarado para nós que a palavra não é de própria interpretação, né? Agora aqui o texto está dizendo para nós, né, que nós devemos dar atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus deve ocupar um lugar de destaque nas nossas vidas. Não tem como, irmãos, não há como nós desprezarmos isso. Podemos atentar para as várias formas de Deus nos falar, e Ele nos fala de diversas formas. Isso é fato, entendemos assim também pela Bíblia. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, deve ocupar um lugar de destaque na nossa existência, no nosso dia a dia. Nada pode contradizer a palavra escrita, né? Nenhuma profecia pode contradizer o que diz a palavra. Nenhum ensino bíblico, né? Bíblico, entre aspas, pode contradizer o que a palavra diz. Então, a palavra de Deus é o fiel da balança. É o fiel da balança. Então, tudo que nós formos fazer nas nossas vidas e tudo aquilo que nós escutarmos, temos sim que ter um conhecimento desta palavra, para que o Espírito Santo possa nos mostrar se aquilo procede ou não dele. O que foi falado aqui, que nós devemos ter pelo menos um mínimo de conhecimento dentro da Bíblia, isso é verdade. Eu não digo o mínimo, mas o máximo possível. Devemos buscar, devemos ler, porque o que acontece nos nossos dias hoje, tá, o que nós estamos vendo aí, são várias declarações completamente errôneas, sem fundamento, sem pé e nem cabeça, coisas absurdas são faladas, né? E as pessoas que não têm a orientação da palavra nas suas vidas, elas caem, elas são engodadas, elas são envolvidas por toda essa falácia que está sendo pregada aí. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso hoje na pregação. Amém. Falar só uma coisa sobre isso.
Vocês estão me ouvindo? Sim, Carol, pode falar. O Pai do Senhor, meus irmãos. Vocês estão dando eco para vocês, não, né? Não, tá tranquilo, pode falar. Tá tranquilo, né? Não, tá bom. Sempre que a gente fala de profeta, né, de profecia, eu gosto sempre de lembrar que a palavra profeta, a raiz dela no hebraico, vem de Nabi. E Nabi tem um Aleph no final, e esse Aleph parece que não tem muito fundamento dentro da palavra, mas traz a ideia de que o profeta é alguém que está vazio para ser enchido por Deus. Tá? Você não tem um profeta cheio de conhecimento, um profeta cheio de alguma coisa, não. O profeta essencialmente é alguém que está vazio, e Deus preenche o profeta com a sua palavra, e o profeta compreende que aquela palavra que ele traz, ela não é dele, ela é de Deus, ela vem de Deus, né? Eu gosto sempre de lembrar da passagem que o Senhor ele chega ali e pega os cestos e multiplica os pães. A função dos discípulos era distribuir os pães. A função dos discípulos não era multiplicar os pães, era simplesmente distribuir aquilo que Deus tinha dado a eles. E essa é a nossa função como servos de Deus. A palavra já foi dada, o Espírito Santo nos foi dado, ou seja, nada vem de nós. Toda a glória é de Deus, tudo vem de Deus. O homem que acha que porque estudou alguma coisa, porque sabe alguma coisa, que ele tem algum mérito, ele não tem mérito nenhum. Tudo que nós temos é por graça. Tudo que nós sabemos, sabemos porque Deus nos dá entendimento e compreensão, irmãos. Quantos homens sábios, inteligentes, leem a palavra de Deus e não compreendem nada? Compreendem de forma totalmente deturpada porque eles não estão vazios, eles estão cheios de Espírito. Nós temos compreendido a palavra porque nos apresentamos diante de Deus vazios, compreendemos que não somos nada, não temos nada, e então Deus fala assim: senta aqui que eu vou te ensinar. Tantas coisas, irmãos, nós lemos e compreendemos e nós entendemos, tudo isso é o mover do Espírito Santo de Deus, nos explicando, nos dando entendimento, nos dando discernimento, nos fazendo compreender não só a letra, não só o verbo, não só os fonemas, mas fazermos compreender a essência da palavra de Deus. É isso que os homens têm perdido. Têm se focado muito na letra e esquecido da essência da palavra. Aquilo que permeia a letra, aquilo que traz o entendimento e a compreensão da revelação de Deus. Então, irmãos, que nós sejamos, como diz a palavra lá no hebraico, que nós sejamos Nabi, pessoas vazias, sem nada, mas cheias de Deus, preenchidas por Deus. Aquela visão do vaso que está ali e é preenchido com algo precioso, que é a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos. Muito bem colocado nessas palavras aí dos irmãos. E assim, é até curioso, vou até dar um exemplo na minha vida mesmo que aconteceu logo no iniciozinho da minha vida cristã. Eu fiz parte de uma denominação e logo no início eu não lia a Bíblia, eu ia para o culto, assistia o culto e tal, mas eu não pegava na Bíblia para ler, não tinha conhecimento ainda pleno da palavra de Deus, né? E a importância realmente da gente conhecer a Bíblia, ela é fundamental, até para a gente poder realmente refutar uma pessoa, ajudar uma pessoa a sair do pecado. Estava conversando com um amigo meu e logo no iniciozinho ele falou, eu falei com ele, eu tentei evangelizar ele e falei com ele assim, você acredita em Deus? Ele falou, olha, em Deus eu acredito, mas eu não acredito na Bíblia. Aí eu falei assim, mas como assim você acredita em Deus e não acredita na Bíblia? Aí ele me deu um exemplo, falou, Márcia, eu conto uma história para você. Por que eu não acredito na Bíblia? Eu conto uma história para você. Você vai pegar essa história que eu contei para você, você vai passar para uma outra pessoa, mas você vai acrescentar algo mais. E essa pessoa vai contar para outra e vai acrescentar algo mais. E a outra vai fazer a mesma coisa. E quando chegar no fim de tudo, vai estar tudo distorcido. Aquela história que eu contei não tem nada a ver. Então por isso que eu não acredito, porque eu acho que tem muita coisa aí que não tem nada a ver, que foi Deus que escreveu, não sei o quê. Se eu tivesse o conhecimento hoje que eu tenho da palavra, irmãos, eu chegaria para ele e falaria, não, olha aqui, o que a Bíblia fala aqui? Ela é toda inspirada por Deus. Homens usados pelo Espírito Santo de Deus é que escreveram a palavra. Mas então, irmãos, é por isso que é importante, de fato, a gente conhecer a palavra. Irmãos, é fundamental.
Para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, precisamos conhecê-lo intimamente. E a única forma que temos de conhecer a Deus e a vontade dele para a nossa vida é através da sua palavra. Não tem como, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui no relacionamento de um casal, homem e mulher. Não existe num casamento só a mulher falar e o homem ficar ali ouvindo. Ou só o homem falar e a mulher ficar ouvindo. Não existe diálogo. Tem que haver o quê? A mulher fala, o homem ouve, depois ele dá a opinião dele, depois ele fala, ela ouve. Isso é um relacionamento, é um diálogo. Então não existe só o cristão só orar, só falar com Deus e não ouvir a voz de Deus através da palavra. Não existe isso, irmãos. Então todo relacionamento, um completa o outro. A palavra, a oração complementa nosso relacionamento com Deus. A oração a oração e a leitura da palavra, ela complementa um ao outro. Então, irmãos, somente assim teremos intimidade com Deus, essa intimidade que Abraão tinha. E terceiro ponto, Deus colocava Abraão em primeiro lugar porque ele confiava em Deus. Irmãos, Deus já havia feito uma promessa a Abraão de abençoá-lo, de fazer dele pai de muitas nações, e a Bíblia fala que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. No versículo 5, podemos ver a fé de Abraão quando ele diz para os moços ficarem esperando enquanto ele iria adorar a Deus com seu filho e depois voltaria com ele. Irmãos, ele fez isso porque ele conhecia e confiava em Deus, e ele sabia que mesmo que Deus matasse o filho dele, mesmo assim Deus teria poder para ressuscitar o filho dele dos mortos. E em Hebreus 11, 17 e 18 fala sobre isso. Vou estar lendo aqui. Em Hebreus 11, 17 e 18 fala assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, amados, para concluir, se queremos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como Abraão colocou, precisamos obedecer, precisamos amar, precisamos confiar no nosso Deus. E só vamos conseguir isso se realmente, irmãos, nós aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Não tem outra forma, irmãos, não tem fórmula mágica. E a Bíblia fala que não devemos ser apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Não adianta nada a gente só ler também. Não adianta, temos que ser praticantes também da palavra, como fala em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, em Mateus 22:37, a Bíblia nos fala que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, não tem como a gente amar se a gente não conhecer a pessoa. A gente só vai passar a amar quando a gente conhece a pessoa. Então, nesse versículo ele mostra claramente, o lugar que Deus quer ocupar em nossas vidas. Irmãos, amar a Deus de todo o coração é se doar completamente para Deus, porque Deus não quer ocupar só uma partezinha do nosso coração, Deus quer ocupar ele todo. Em Mateus 6:21 fala: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A gente vê a importância. E quem é o nosso tesouro hoje? Se Deus realmente é o nosso tesouro, é ali que ele quer estar. A gente tem que estar com foco nele. E amar a Deus, irmãos, amar a Deus com toda a nossa alma significa que nossa alma, nossos sonhos, nossos pensamentos, nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Amém. Não tem como ser diferente. E com todo o seu entendimento. Significa colocar todo o nosso entendimento para compreender a vontade de Deus para nossas vidas, amados. Precisamos entender que Deus quer ser prioridade em nossas vidas, porque é a vontade dele ocupar essa posição.
Em Mateus 10:37 fala: quem ama o teu pai ou a tua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o teu filho, a tua filha mais do que a mim não é digno de mim. Irmãos, esse é o lugar que Deus quer ocupar em nossas vidas. Jesus fala isso claramente. Ele não quer estar, entendeu? Ele quer ocupar o pódio. E esse é o lugar, né, que Deus quer ocupar. E Ele quer ser a prioridade em nossas vidas. Em Romanos 14, versículo 8, fala: pois se vivermos, para o Senhor vivemos, e se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, quando a gente entende que a gente está nesse mundo aqui de passagem, e a nossa vida não importa. O que importa é a vontade de Deus. O que importa é que Deus quer nos usar para fazer a vontade dele nesse mundo. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente coloca Deus em primeiro lugar sem sacrifício. Vai ser prazeroso, porque a gente vai estar agradando aquele que mais importa na nossa vida, né? E a gente agradar uma pessoa quando a gente ama, quando a gente está num relacionamento, é fácil. Quando a gente está num relacionamento que a gente está apaixonado, a gente quer agradar aquela pessoa, a gente quer passar o maior tempo possível com aquela pessoa, a gente quer conhecer a intimidade daquela pessoa. Não é assim? E por que com Deus é diferente? Irmãos, que a gente, irmão, não que seja pecado, né, a gente casar. Não que seja pecado a gente estudar, a gente se formar, a gente construir uma família. Não que isso tudo seja pecado, amar nossos filhos, nossos cônjuges, não é isso. Mas Deus quer ocupar o primeiro lugar. E voltando ao exemplo de Abraão... Fala, pastor Francisco, pode falar. Não, sou eu, Carlos. Ô, Carlos, fala. Você chegou num ponto aí bem interessante. Eu acho que a gente precisa meditar um pouco nele. O Senhor, ele fala, quem ama o seu filho, ou a sua mãe, ou o seu irmão mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? E tem muita gente que pega isso e leva para o lado do extremismo, aonde a religiosidade aflora mais do que o amor a Deus. Percebe? Tem pessoas que, em nome de Deus, vivendo uma religiosidade, ela julga estar colocando a Deus em primeiro lugar, quando na realidade ela não está colocando a Deus em primeiro lugar, ela está colocando o seu próprio eu em primeiro lugar. E aí ela fala assim: não, porque eu vou ficar 7 dias no monte orando, e esquece da família e fala: não, mas eu estou colocando a Deus em primeiro lugar, quando na realidade Deus nunca pediu isso a ela. Percebe? E aí ela fala assim: não, eu estou fazendo para a glória de Deus. Mas calma aí, vamos entender, né? Abraão pega Isaac e leva Isaac para o monte debaixo de uma ordem de Deus. Deus fala com Abraão de forma clara: Abraão, me dá o seu filho. Ele não deixa margem para dúvida, ele dá o seu filho, seu único filho, Isaac, aquele que tu ama, pega e leva no monte. Mas ainda assim nós vemos o cuidado de Abraão com a família dele, porque você percebe no texto que as únicas coisas que podiam causar algum dano a Isaac, Abraão carrega. O cutelo e o fogo, Abraão carrega, mas a madeira ele deixa com Isaac, né? Então, mesmo assim, ele ainda está cuidando da sua família. E nós temos hoje, infelizmente, no meio evangélico, pessoas que estão perdendo as suas famílias, dizendo que estão colocando a Deus em primeiro lugar, mas a família está no seio da vontade de Deus. E as pessoas deixam de cuidar dos seus entes queridos, deixam de cuidar das suas famílias. Não, estou colocando a Deus em primeiro lugar. Mas calma aí. A família é plano de Deus, é projeto de Deus, né? Porque Deus também manda que nós venhamos a cuidar das nossas famílias, né? Cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos cônjuges. Então nós precisamos compreender o que o Senhor está falando para nós, né? Eu cuido da minha família porque eu coloco a Deus em primeiro lugar e entendo que isso é uma ordenança de Deus. Compete a nós cuidarmos dos nossos familiares, porque é o que a palavra de Deus nos diz.
Né? Agora, quando eu pego e falo assim, não, eu vou deixar minha família largada lá, eu não vou cuidar dos meus filhos, eu não vou cuidar da minha esposa, eu não vou cuidar do meu marido, e eu vou para o culto porque eu tenho que colocar a Deus em primeiro lugar. Será que eu estou colocando a Deus em primeiro lugar? Ou satisfazendo uma religiosidade minha? E aí as famílias vão se deteriorando, filhos que não conhecem as mães. Eu conheço inúmeras famílias, irmãos, que são cristãos, mas que por conta da religiosidade, os casais se separaram, porque já não havia mais diálogo, já não havia mais contato, já não havia mais comunhão entre si, né? Porque um ficava 24 horas na igreja, o outro ficava 12. Será que isso é de Deus, irmão? Será que Deus exige isso do homem? Porque ele fala que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. Será que não estamos vivendo uma religiosidade e para satisfazer a necessidade do meu coração, eu digo, não, eu estou colocando a Deus em primeiro lugar, quando na realidade eu quero ser visto como alguém, um super cristão. Percebe isso, irmãos? Então, colocar a Deus em primeiro lugar é dar a Deus um lugar de destaque nas nossas vidas. E nós fazemos isso quando obedecemos a palavra de Deus. E nós obedecemos a palavra de Deus quando cuidamos das nossas famílias, quando cuidamos dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, porque fazemos isso obedecendo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É isso que eu queria colocar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem colocado. Alguém quer falar mais alguma coisa para somar? Fala, Claudinha. Por incrível que pareça, até o louvor que a Valéria colocou hoje no grupo da igreja, baseado em João 14,15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me ama, será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, assim, para finalizar, eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz com essa aula porque está todo mundo participando. Essa foi uma das minhas preocupações ontem, falando com a minha mãe. Falei, mas será que... Mas amém, estou muito feliz. E para finalizar, né, voltando lá ao exemplo de Abraão, Abraão, ele tinha sonhos como cada um de nós tem, né? Ele amava o filho dele como cada um de nós aqui amamos nossos filhos, amamos nossos familiares, né? Mas ele amava Deus sobre todas as coisas e provou isso através da sua obediência. Ele provou isso através do amor e da confiança que ele tinha em Deus. Irmãos, eu peço em oração que realmente nós possamos seguir esse exemplo e que esse estudo de hoje possa ter agregado valores espirituais na vida de cada um de nós aqui, essa manhã, e que essa palavra também alcance a todos na internet também, né? Porque Deus, a palavra é para todos, né, irmãos? E eu estou muito feliz, agradeço a oportunidade e a Deus toda a glória. Amém. Professora. Está longe, hein? Está longe. Glória a Deus. Tá vendo, gente? O próximo estudo da Marcinha. Tá vendo só? Vocês estão vendo? Tem um monte de... O seu microfone tá bom, pastor. Vê aí, vê se melhorou. Pastor querido, pastor Francisco. Pode falar, meu pastor. Eu queria apenas dar a minha contribuição aqui, a palavra que a nossa irmã trouxe, lembrando o aspecto da vida de Abraão, que ele, como disse nosso irmão Carlos, ele se esvaziou, né? E quando o homem se esvazia, todos nós podemos fazer isso, quando o homem se esvazia, ele fica como o nosso irmão Carlos falou, ele é como o profeta. Ele se esvazia de si, aí o Senhor vem e nos enche com o seu espírito. Né? Então, todos nós podemos ser um profeta na mão de Deus. E Abraão, ele não foge a essa regra, porque ele era um profeta. Né? Ele era tido, inclusive, no meio do povo dele como um profeta de Deus. E aqui nós vemos os versículos, o versículo do capítulo 22, que foi o texto básico da leitura. Nós vemos aqui dois versículos que são muito interessantes, que mostram o aspecto profético da vida de Abraão. O versículo 5 e o versículo 8.
O versículo 5 ele diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não falou, tornarei a vós, ele falou, tornaremos, ou seja, ele e Isaac. Né? E no versículo 8, ele diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então a gente vê que Abraão, e tem um texto que eu não me lembro agora no momento, que o texto bíblico, né, que diz que a fé de Abraão, naquilo que ele estava fazendo, na sua obediência a Deus, ela era tamanha. Então a nossa obediência a Deus, ela não pode ser pequena, ela tem que ser grande. E a obediência de Abraão era tão grande que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Ou seja, se ele fosse até o fim e tivesse que matar a Isaac, assim mesmo Deus o tornaria em vida, trazê-lo em vida, ressuscitá-lo, porque Abraão, ele vivia de uma promessa que Deus tinha dado para ele, e a promessa dele estava em Isaac. Então, ele sabia que Deus, para cumprir a sua promessa, caso ele fosse até o fim, no caso de imolar mesmo realmente a Isaac, Deus, para cumprir a sua promessa, ele traria Isaac de volta. Então, a fé de Abraão, ela era tamanha que ela alcançava, ia muito além dessa vida. Entendeu? Então, nós vemos aqui que Abraão, quando ele fala esses dois versículos aqui, quando ele diz, tornaremos a vós, ele sabia que o propósito de Deus haveria de se cumprir, qual era? Ou seja, um sacrifício seria feito. Só que ele, Abraão, ele não vivia somente aquele momento, ele vivia a eternidade, ele vivia à frente, ele vivia o sacrifício de Jesus, porque foi isso que ele anunciou aqui, quando ele diz, Deus proverá para si um cordeiro, ele estava anunciando o sacrifício de Jesus, né? Então a gente tem que entender que a nossa vida é uma vida de profeta, entendeu? Nós somos profetas diante do Senhor, e Abraão, ele agiu como profeta quando ele pronunciou essa palavra, tornaremos a vós, porque ele sabia que Deus ia tomar providência dele para cumprir a sua vontade, mas sem o sacrifício de Isaac. Amém, irmão? Fica aqui a minha colaboração nesse sentido aí. Amém. Maravilhosa contribuição, pastor.